Mateus capítulo 18, versículo 32 ao 35 diz assim: Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E oremos. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos dando atenção, que o Senhor venha nos dar poder para ouvir, dê poder para mim falar esta noite, de modo claro e poderoso para a Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Continuando o nosso estudo sobre perdão, nós vamos hoje falar sobre o perdão negado do servo malvado. O perdão negado do servo malvado. A questão do perdão é tanto a ver com perdoar como ser perdoado. São dois lados da mesma moeda, fazem parte do mesmo perspectiva, do mesmo processo. Lembrando, é claro, que o princípio que nós vamos empregar aqui é aquele que Jesus falou lá em... Bom, foi relatado que Jesus falou assim, Atos 20, versículo 34, e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E nós podemos aqui falar isso sobre perdão. É muito mais bem-aventurado a gente perdoar do que ser perdoado. Não é que é ruim ser perdoado, é muito bom, é muito bom ser perdoado, mas existe uma grande bênção também em perdoar, e nós vamos ver esse conceito hoje. O perdão não foge a essa regra. Tá? Em relação ao perdão, existem dois personagens, ou dois lados. Existe o perdoado que ofendeu, tá? O perdoado que causou ofensa, e nós temos o perdoador, que foi aquele ofendido. Na realidade, eu me corrijo aqui rapidamente, porque são três os personagens, ou três as partes, porque todo o pecado, seja contra quem for, sempre, sempre e acima de tudo, é pecado contra Deus. Então nós temos nós, claro que tanto como ofensores como perdoadores, mas temos nós, aí tem aquele que é ofendido e tem Deus. Tá? São essas três partes. Deus, ele sempre é ofendido, ele sempre é afetado. Então, se eu peco contra você, não é só contra você que eu estou pecando, não é só contra você que eu estou causando ofensa, mas também contra Deus. Tá? Então, nós temos que estar sempre cientes disso. Então, para entender melhor essa história, nós temos que entender todo o contexto. E para isso, se a gente for para Mateus capítulo 18, a gente leu o versículo 32, mas se a gente voltar, inclusive todo o capítulo 18 de Mateus, ele trata sobre perdão, sobre ofensa e perdão. Mas se a gente voltar para o versículo 21, nós temos esse versículo bastante conhecido, versículo 21 de Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lembrando que a palavra 7 na Bíblia denota completo, perfeição, integridade, a medida completa. Então, Pedro achou que estava abafando quando falou 7 vezes, né? Ele achava que não, 7 vezes é o limite. E Jesus falou: não 7 vezes, é 70 vezes 7. Mas aí não precisa pegar a calculadora, fazer os cálculos e ver 70 vezes 7. Ali, 70 vezes 7, Jesus está falando quanto for necessário. É a medida mais que completa. Então, sempre que for necessário. Então, logo após isso, então, em seguida, no versículo 23, que a gente leu, acabei de ler o 21 e 22, o 23, Jesus, então, conta um episódio que ilustra bem isso. Lembrando que isso aqui não é uma parábola. Não é uma parábola. Como é que a gente sabe, pastor, que não é uma parábola? Porque sempre que é uma parábola, a Bíblia fala: contou-lhes uma parábola. Aqui não foi isso. Você vai ver, se eu chegar no versículo 23,
Quando Jesus começa a contar essa história, você vai ver que é um relato, ele está relatando, ele não identifica ninguém, tá? Está falando sobre um certo rei, mas não fala quem é esse rei, não fala se esse rei é um rei de Israel, se é um rei daquela região, se é um rei em outro lugar, não fala, só fala que existia um rei e aconteceu isso com ele. Tá? Então, não é parábola, houve de fato isso, é uma história real, só não temos os detalhes de quem, quando, aonde, esse tipo de coisa. Mas, se você olhar comigo no versículo 23 de Mateus 18, nós vamos começar a ver então esse episódio que Jesus contou, e para a gente entender essa questão do perdão negado do servo malvado, e por que isso era algo mal, nós temos que entender que o perdão, ele deve ser passado adiante. Perdão sempre deve ser passado adiante. Assim como nós recebemos perdão, nós devemos também perdoar, passar aquele perdão adiante. Então, o que fala aqui, esse episódio, no versículo 23, Jesus falando: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aqui nós temos um servo, e ele devia a esse rei 10.000 talentos. Tá? Ele fez as contas e viu isso. E a gente vê aqui que o que aconteceu é que ele ia ser vendido. Como assim vendido, pastor? Ele ia ser vendido para a escravidão, ele e sua família. E o dinheiro que fosse coletado seria colocado para pagamento da dívida. Também tudo que ele tinha, todos os seus pertences, casa, animais, enfim, tudo que ele tinha, família, pertences, ia ser vendido para saldar a dívida. Essa foi a atitude do rei. Você fala, pastor, mas que dívida era essa? Bom, o servo lhe devia 10.000 talentos, que era, francamente, uma pequena fortuna. E 10.000 talentos era equivalente a 16 anos de salário. Um salário médio, tá? Um salário normal. Eu diria que não equivale a um salário mínimo hoje no Brasil, porque ninguém vive com um salário mínimo hoje no Brasil, e naquela época seria um salário que daria para uma família se manter. Tá? Então, você calcula aí um salário que daria para uma família se manter, tá? Passar um mês, pagar suas despesas, etc. e tal. Aí você multiplica isso por 12 meses e multiplica isso por 16 anos. Pronto, era quanto ele estava devendo. Então, mesmo se a gente pegar aí um salário mínimo de hoje, era uma pequena fortuna, era muito dinheiro. Ele não tinha como pagar. Mas essa era a dívida dele. Então, não tendo como pagar, o servo então pediu clemência e paciência ao rei. O versículo 26, seguindo a sequência da história aqui. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele falou: seja generoso e paciente. Como é que alguém vai pagar uma dívida que equivale ao salário mensal de 16 anos? Vai pagar isso quando? Então ele vai pedindo paciência, clemência, misericórdia. E o rei teve clemência. A palavra clemência no dicionário significa sentimento ou disposição para perdoar. Foi exatamente o que o rei teve. O rei teve clemência. Ele estava disposto a perdoar aquela dívida. Note, ele não disse: ah tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar então você pagar. Ele perdoou. Ele pegou a nota e fez assim, ó, pronto, não deve mais nada. Foi perdoado. Ele não falou: vamos fazer um plano de pagamento, só pagando. Não, você está perdoado. Ele foi clemente, ele perdoou a dívida daquele servo e o livrou da escravidão e de perder todos os seus bens e pertences humanos. Então, é interessante ver que este servo, ele não negou, não tentou se justificar, não falou que, mas não foi eu que fiz a dívida, não, mas o juros está... Não. Ele falou: eu devo, mas tenha paciência que eu vou pagar. E o rei teve clemência nele e falou: não, está tudo perdoado. E o rei perdoou o servo 100%. No versículo 27, diz assim:
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Agora, esse mesmo servo que acaba de ser perdoado a dívida de 16 anos de salário, imagine você trabalhar 16 anos e aquilo ser uma dívida. Pois é. Eu não sei que dívida é essa. Como é que alguém faz uma dívida de 16 anos? Bom, tem Minha Casa e Minha Vida, né, que dura aí a vida inteira. Mas enfim, ele tinha uma dívida aí e estava atrasado, porque falou, paga agora, está tudo complicado. Enfim, então esse mesmo perdoado saiu, foi a um colega que lhe devia uma quantia bem inferior. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, era um colega dele, um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Pastor, 10 talentos, 100 dinheiros então, 100 é mais que 10, né? Calma aí, chegou lá já. E lançando mão dele, ou seja, pegou ele aqui assim, ó. Pegou nele. Lançando mão dele, sufocando-o, devia estar balançando ele, dizendo, paga-me o que me deve. Sabe quanto que é 100 dinheiros? 100 dinheiros é o salário equivalente a 3 meses. Naquela época, 100 dinheiros, ou denários, era o salário médio de 3 meses. Ou seja, por mês, o salário médio era na faixa de uns 33 denários ou dinheiros, como é traduzido aqui. Ele foi perdoado uma dívida de 16 anos de salário, e ele tinha uma dívida com seu colega de 3 meses. E olha a atitude que ele demonstrou para com o colega dele. E o seu colega pediu a mesma clemência e paciência que ele havia pedido ao rei. O seu conservo pediu, na sequência, versículo 29. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, igual ele com o rei, ele reverenciou o rei. Mesma coisa, se colocou aos pés do rei, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. As mesmas palavras. O servo que devia 3 meses de salário foi cobrado pelo seu colega que havia sido perdoado uma dívida de 16 anos. E ele pediu a mesma coisa. E a resposta no versículo seguinte, ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tem vários nomes que eu gostaria de falar agora, mas eu não posso porque eu estou atrás do púlpito aqui, mas é impressionante a capacidade. Tem muita gente assim no mundo. Tem muita gente assim no mundo. Em várias esferas. Recebeu um perdão imenso, mas se recusa a estender um perdão minúsculo, quase que insignificante comparado com aquilo que lhe foi perdoado. É uma falta de generosidade impressionante. Eu não sei contar a você, mas isso me causa muita indignação quando vejo coisas desse tipo. Quando eu leio essa história, me causa grande indignação. Mas não foi só a mim que causou indignação. Mas o que eu quero dizer aqui é que o servo perdoado não passou o perdão adiante. O servo perdoado não estendeu o perdão. O perdão veio de Deus para ele e nele ficou. Ele não ia passar aquilo adiante, apesar da discrepância entre a dívida perdoada. Essa situação é revoltante, causa muita indignação e causou isso com os colegas. Versículo 31, ainda na sequência. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. Contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Por que ficaram contristados? Por que ficaram revoltados? Por que ficaram indignados? Porque eles sabiam o que acabara de acontecer com aquele primeiro servo. Ele falou, o cara ia ser vendido na escravidão, ia ser colocado na cadeia, ia ser vendido na escravidão, ele, seu filho, sua esposa, tudo que tem, sua casa, suas posses, tudo. O rei perdoa ele 100%, 100%, não deve mais nada, não deve mais nada. Agora vem alguém com uma dívida mínima, e ele manda prender, não, isso não vai ficar assim não. Aí foram contar para o rei. Ser perdoado, mas não perdoar, leva a problemas para quem é perdoado e não perdoa.
E é justamente o nosso próximo ponto aqui. Vamos para Mateus 18, o versículo seguinte, o 34. Mas o perdão deve ser passado adiante, e o perdão tanto liberta quanto aprisiona. Conceito interessante. O perdão tanto liberta quanto aprisiona. E vai depender se nós passamos adiante o perdão que recebemos. Olha o que fala o 34. Indignado o seu senhor, o rei ficou indignado. Indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Quando o rei ouviu falar dessa conversa, ele disse: prendam. Prendam. O que foi que o indignou? O muito perdoado não perdoou o pouco. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado. Isso é mal. Quem faz isso é mal. Mas o que é mal? É o oposto de bom. É o oposto de benigno. É maldade. Maldade. Maldade não é simplesmente não fazer coisa boa. Não, maldade é uma essência. Maldade é uma natureza maldosa. Podemos até dizer satânica, demoníaca. Porque no diabo não existe bondade nenhuma. Não há bondade alguma. Assim como no nosso Deus não existe maldade alguma. Pois é, no diabo não tem bondade alguma, ele é mau. E quem faz isso está copiando, refletindo o caráter do diabo. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Pois é, amém, rei, está certo, rei. Mas não teve. Agora, ele está preso. Mas além de preso, ele vai ser atormentado. Ah, pastor, mas aqui não fala que ele foi preso. Diga uma coisa, você acha que a tormenta, a tortura, ia ser feita onde? Na pizzaria? Na praia? No lago? Não, gente, ele ia ser preso. Só que não só preso, torturado. Ia ser encarcerado e torturado. Mas, pastor, e os direitos humanos? Era tão bom naquela época, não tinha. Ia ser torturado. Torturado. O perdão recebido pelo grande perdoado libertou a família dele. O pôs em liberdade, o versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha. Então, ele ia ser preso na escravidão. Ele ia ser encarcerado, entre aspas, na escravidão. Mas convenhamos, escravidão não é nenhum piquenique, não é nenhum passeio, não é bom, de modo algum. Mas na escravidão, você não está entre quatro paredes. E naquela época, não era nem parede. Muitas vezes a prisão era um buraco no chão. Literalmente, escavavam um buraco e botavam você lá dentro. Mas seja um buraco ou uma cela, o escravo pelo menos está ao ar livre, o escravo tem como se mexer, o escravo come 3, 4 vezes ao dia, o escravo é bem tratado. Essa história de escravo, eu não estou defendendo a escravidão, claro, mas não era prática comum maltratar e matar de fome o escravo. Por quê? Porque o escravo era errado a escravidão, claro que é errado a escravidão, mas o escravo é trabalhador. É como você ter um carro, uma máquina, não tomar conta da máquina. Eu sei que tem gente assim, né, que não toma conta até quebrar. Eu vejo esses carroceiros aqui em Maceió, que eu acho absurdo. Esses carroceiros aqui tratam aqueles animais terrível. Tá? Então tem gente que não tem a sabedoria. Tá? Se eu fosse um carroceiro, eu ia tratar o meu cavalo num bem bom. Por quê? Porque ele é meu ganha-pão. Eu não quero ele doente, fraco. Mas enfim, voltando aqui, ele ia ser vendido para a escravidão, que é horrível, terrível, errado, é imoral, não é ético, eu concordo, eu sei. Mas pelo menos ele não estava numa cadeia. Mas pior, além de estar numa cadeia, ele tinha os atormentadores que iam torturá-lo. Ou seja, preso e torturado. O perdão que ele recebeu do rei
o libertou disso, libertou ele da escravidão, mas ele não perdoar, não passar adiante, o aprisionou. Não é interessante isso? Quando nós somos perdoados, nós somos libertos. Mas quando nós recusamos a estender o perdão, nós voltamos à prisão. Nós voltamos a tormento. É o que a história aqui que Jesus contou está dizendo. Se a gente não passar adiante o perdão, quem vai pagar somos nós. Nós seremos atormentados e aprisionados. O perdoado acabou aprisionado. Sendo perdoado, ele ganhou liberdade da escravidão, mas não perdoando, o colocou literalmente na prisão, sendo torturado. Do mesmo modo, nós que somos salvos, nós que fomos perdoados, nós tivemos liberdade, libertação, nós somos libertos da condenação eterna. Nós entendemos que isso é o perdão judicial, quando nossos pecados são todos perdoados e nós ganhamos vida eterna, não estamos mais debaixo da condenação. Nós somos purificados das nossas ofensas cotidianas habituais. Esse é o perdão relacional que nós temos visto nessas últimas semanas, esses dois tipos de perdão. Então nós que somos perdoados, tanto judicialmente quanto relacionalmente, tanto do perdão para a salvação, quanto o perdão para a purificação e restabelecimento de comunhão com Deus, nós que temos todo esse tipo de perdão, nós que somos tão perdoados, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós ficamos presos e atormentados. Presos e atormentados. O não perdoar nossos ofensores causa amargura, que por sua vez traz muitas sequelas e gera muitos problemas. Em outras palavras, cria-se tormento. Isso não é só a Bíblia falando, não sou só eu falando, mas a psicologia explica isso. Muita gente tem problema relacional com a família, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o patrão. Muitas pessoas têm problemas sérios na vida. Muitas vezes chegam a ser problemas psicológicos, psiquiátricos. Em grande parte é atribuído por uma incapacidade de estender perdão. E por não perdoar, aquilo gera um câncer, um cancro, uma doença, um amargor que fica corroendo de dentro por fora e afeta todas as áreas da nossa vida. E literalmente destrói uma pessoa, mantém aquela pessoa em tormento, atormentado, preso numa situação torturosa. Por quê? Porque não estenderam perdão para quem os ofendeu. Pessoas salvas, foram perdoadas pelo sangue de Cristo, estão indo para o céu, têm acesso a perdão perante Deus, para ter os seus pecados cotidianos, habituais, relacionais perdoados, mas não estendem perdão, como esse servo fez. A nossa dívida não é uma dívida de 16 anos de salário, não, é uma dívida de uma eternidade no inferno, pense nisso. A nossa dívida é uma eternidade nas chamas do inferno, no lago de fogo, e todos esses anos da eternidade foram todos perdoados. Então, se esse indivíduo aqui teve 16 anos de salário perdoado, não é nada comparado com o que nós fomos perdoados. Agora, quando alguém pega contra a gente não consegue perdoar. Aí fica segurando. Aí fica guardando aquele rancor, aquela... Quer fazer isso? Fique à vontade, tem um problema. Vai afetar a sua vida. Vai corroer a sua vida, vai atormentar a sua vida. Esse é um dos motivos porque tantos crentes vivem derrotados e aprisionados. Muitas vezes aprisionados ao passado. Porque não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar quem eles acham que os ofendeu. Muitas vezes... E nós já falamos sobre isso, muitas vezes nem ofendeu, mas se é uma percepção que eles têm, tem esse problema, porque percepção é realidade, mesmo que não seja, mas para aquela pessoa aquilo é
realidade. Existem crentes que recebem perdão, não perdoam e vivem atormentados como esse servo aqui. Então não sejamos como o servo malvado. Olha comigo na sequência no versículo 35 de Mateus 18. Então nós devemos passar o perdão adiante. Se não passar o perdão adiante, o mesmo perdão que recebemos nos liberta, a falta de perdoar nos aprisiona, nos atormenta. E uma vez perdoados, devemos então perdoar. Então, se você é perdoado, eu sou perdoado e nós somos, você é salvo. Então, não é o nosso dever perdoar, é quase que uma obrigação. Só que Deus não vai obrigar você a perdoar, como Deus não obriga você a fazer nada. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Não quiser fazer, não faça. Haverá consequências? Haverá. Vai ter problema? Vai. Mas Deus não vai obrigar, forçar ninguém a perdoar. Mas é a nossa obrigação. Perdoar. Por quê? Porque nós somos perdoados. Assim como esse caso aqui ilustra tão bem isso. Versículo 35. Assim vos fará também. Então Jesus contou a história do servo malvado que foi preso e atormentado. Aí ele termina. Assim vos fará também. Note que é uma ordem. Assim, vocês vão fazer assim. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Ele falou, se você não fizer assim, Deus vai fazer com você o quê? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Ele falou, olha, se você não fizer isso, Deus Pai vai fazer a mesma coisa com você. Deus vai me botar na prisão e botar um torturador em cima de mim? Não vai ter prisão, só vai ter tormento. Que tormento, pastor? Eu acabei de falar, esse amargor, essas complicações, essas dificuldades, relacionamentos quebrados, fragilizados. Isso vai acontecer. Isso vai ser o resultado. Então não tem para onde fugir. Se a gente fizer como o servo malvado fez, nós vamos ter a mesma coisa do servo malvado. Vamos ter tormento. Lucas 6,38 fala assim, daí ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aqui Deus está falando assim, ó, Jesus está contando a história, né, sobre ser generoso, sobre dar. Ele falou, Deus vai usar a mesma medida. Se você é generoso e quando você dá, abençoa, ajuda as pessoas, você usa uma medida grande do seu tempo, do seu talento, das suas habilidades, do seu tesouro, enfim, quando você ajuda com medida grande, quando Deus for lhe abençoar, Ele vai usar aquela mesma medida. Se a sua medida é um dedalzinho de costura, se é assim que você mede, Deus vai usar aquela mesma medida, não tem problema. No perdão é a mesma coisa. Se a gente usar uma medida de perdão grande, lembrando que Deus já nos deu uma medida imensa de perdão, uma medida eterna de perdão, uma medida infinita de perdão. Então, agora, se a gente quer, em vez de usar uma medida generosa, fica sendo ranzinzo, Deus vai dizer, ok. Mas pastor, então aqui, por acaso, aqui está dizendo então que o nosso perdão, ele é relacionado ao nosso perdoar? Então aqui está dizendo que para ser perdoado, então se eu não perdoar, eu não fui perdoado? Então, alguém que não perdoa, não é salvo? Claro que não. Salvação não se perde. Aqui está falando dos perdões relacionais. O perdão judicial da salvação, que nós já vimos nas semanas passadas, foi perdoado, acabou, morreu, não se fala mais no assunto. Esse é o judicial, mas o relacional é aquele onde não está tratando da nossa salvação, mas a nossa relação com Deus. Então, se a gente usa uma pequena medida de perdão, Deus não vai nos perdoar relacionalmente. O que o perdão relacional traz? Purificação e comunhão com Deus. Então, aquela pessoa que não perdoa como deve, ela vai ter um problema de relação com Deus.
E um problema de relação com Deus automaticamente vai gerar toda espécie de problema. Você não vai ter direção, você não vai ter livramento, você não vai ter sabedoria, você não vai ter o poder de Deus, você não vai ter um monte de coisa, porque o seu relacionamento com Deus está comprometido, porque Deus não está dando o perdão relacional, porque você não está perdoando os outros. O perdão judicial da salvação, não, isso aqui está resolvido, você vai para o céu do mesmo jeito. Porque isso aqui é salvação, uma vez por toda, novo nascimento. Então, aqui Deus não está falando que se a gente não perdoar, a gente perde a salvação. Muita gente pensa isso. Eita, eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou perder a salvação. Isso não é bobagem. Ninguém perde salvação. É um dom gratuito. Então não foi dado e não é gratuito. Então não tem pré-condição. A única pré-condição para a salvação é você ouvir, entender e receber o evangelho. Fez isso, acabou, você está salvo. Mas como nós vimos, nós continuamos pecadores. Nós continuamos pecando. E é esse perdão relacional que é afetado quando nós não perdoamos, assim como nós fomos perdoados. Não é para perdoar só de boca, não é para perdoar só de show. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. É para perdoar de coração. Não é para perdoar para os outros ver, não é perdoar por algum interesse, perdoar para... Não. É do coração. Ah, mas ninguém vai saber. Deus vai saber. E note aqui, onde é que está aqui? Assim vos fará meu Pai Celestial. Então, Jesus falou, o meu Pai Celestial que vê o seu coração, vai saber se é do coração. E é Ele que vai ou não fazer isso com você. Então não interessa aqui, você enganou todo mundo, mas a Deus ninguém engana. E é Deus que vai dar a retribuição, é Deus que vai dar a tormenta. Que esse vos fará, está comprando com o rei. O que foi que o rei fez? O rei mandou prender e atormentar. É assim que Deus vai fazer. Deus vai trazer prisão e tormenta. Não que Deus vai fazer, mas você é consequência natural daquela falta de perdão estendido, que vai gerar amargura, etc, como eu falei agora há pouco. Então, para resumir, se nós não perdoamos, nós seguimos, claro, salvos, mas perdemos comunhão com Deus. Quem não perdoa, na realidade, ergue um obstáculo entre ele, que não perdoa, e Deus, e também o transgressor. A pessoa que não é perdoada e Deus ficam separados. Agora é interessante, de um lado tem você, por exemplo, que não perdoa, e do outro lado tem a pessoa que você não perdoa, e quem? E Deus. Deus está do lado de quem? De quem não é perdoado. Deus não está do lado. Se nós não perdoamos, Deus não está do nosso lado. É aí que quebra o relacionamento e comunhão com Deus. Quando nós não perdoamos, nós perdemos comunhão com Deus. Nós criamos um obstáculo entre nós e Deus e a pessoa. Porque sempre que você vê aquela pessoa... Sempre que você vê alguém falar, pensar, trazer... Vai ter aquela amargura. Por quê? Porque você criou um obstáculo. Por quê? Porque você não perdoou. Então você criou um obstáculo entre você e a pessoa... é culpada, não estou dizendo, que seja culpada. Mas você que não foi perdoado, você não foi culpado, não era culpado também? Então você cria um obstáculo. E muitas vezes aquela pessoa pode ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha. O que tem de família dilacerada, que um não fala com o outro, por causa de quê? Falta de perdão. Quando se junta é só falta de o quê? Perdão. Gente, a falta de perdão é uma doença, é um câncer, é tóxico, contamina, destrói. Muito perigoso. Perdoar é necessário, perdoar é preciso, perdoar é essencial na vida do crente. Ou teremos uma vida repleta de problemas e dificuldades. Então não seja um servo malvado. Passe o perdão
adiante. Passe o perdão adiante. E oremos.